Oi, professor. Meu nome é Tiffany, eu sou do 2ª PA e hoje eu irei falar sobre o mercantilismo. Primeiramente, vou começar dizendo o que foi o mercantilismo. Ele foi o conjunto de ideias práticas e econômicas desenvolvidas na Europa no século XV, durante a Idade Moderna. O mercantilismo foi uma fonte de riqueza de uma nação que era baseada no comércio, como o mercado exterior, no acúmulo de metais preciosos, e as principais características do mercantilismo apresentou alguns elementos comuns nos diferentes países em que foi aplicado, como o controle estatal da economia, os reis, com o apoio da burguesia mercantil, e foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio. Outro recurso foi a balança comercial favorável, que consistia na ideia de que a riqueza era uma nação que estava associada a uma capacidade de exportar mais do que importar. E para que as exportações superassem sempre as importações, era necessário que o Estado se ocupasse com algum aumento da produção e na busca do mercado, dos externos, para a venda dos seus produtos. O monopólio foi os governos interessados numa rápida acumulação de capital. Eles estabeleceram um monopólio sobre as atividades mercantis e manufaturáveis, tanto na metrópole como nas colônias. Os donos do monopólio, o Estado concedia à burguesia, através das companhias do comércio, e o direito de explorar o comércio de pessoas escravizadas, a venda de produtos agrícolas, etc. A burguesia, favorecida pela concessão exclusiva, comprava pelo preço mais baixo o que os colonos produziam e vendiam pelo preço mais alto tudo o que os colonos necessitavam. Dessa forma, a economia colonial funcionava como um complemento da economia da metrópole. O protecionismo significava proteger o mercado interno de um país, através do aumento das tarifas, e elevava os preços dos produtos importados. Os governos garantiam o mercado interno para os produtos nacionais, e o protecionismo ocorria através da proibição de se exportar matérias-primas que favoreciam o crescimento industrial do país, que era concorrente. O metalismo, os mercantilistas defendiam a ideia que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e de prata que possuíram. Por isso, houve a busca por regiões da América onde fosse possível extrair esses materiais preciosos. As fases do mercantilismo, ao longo dos 3 séculos, os séculos dos pensadores, os pensadores mercantilistas foram mudando opinião a respeito do que faria com a riqueza de uma nação. Por isso, eles identificaram 2 fases da prática mercantilista, como o mercantilismo metalista, no século XVI, que vigorava o mercantilismo metalista na Espanha, que foi o melhor exemplo dessa fase, pois enriqueceu com ouro e com prata, explorados no continente americano, mas como não desenvolveu a agricultura e a indústria, passou a importar os produtos pagos, como o ouro e a prata. O mercantilismo comercial, também no século XVI, Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade na aplicação do mercantilismo,
no século XVI, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, foi a prática do mercantilismo comercial, comparando e revendendo mercadorias do Oriente. Com a exploração das terras americanas, eles se tornaram os pioneiros do mercantilismo com plantagem, baseando na produção do açúcar destinada ao mercado internacional. No século XVIII, com o ouro de Minas Gerais, praticou o mercantilismo metalista. E o outro foi o mercantilismo industrial, no século XVII, na França. O mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento de manufaturas de luxo, para atender a nobreza do mercado espanhol. Da mesma forma, procurou expandir suas companhias de comércio, bem como a conclusão naval. Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial ou colbertismo, referência ao ministro Colbert, quem mais incentivou. A origem do mercantilismo, vou falar sobre o que foi a origem. A origem do mercantilismo começou a surgir na Baixa Idade Média e, na época, teve início o processo de formação das monarquias. Oi, professor, meu nome é... Vou expandir suas companhias de comércio, bem como a conclusão naval. Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial ou colbertismo, referência ao ministro Colbert, quem mais incentivou. A origem do mercantilismo, vou falar sobre o que foi a origem. A origem do mercantilismo começou a surgir na Baixa Idade Média e, na época, teve início o processo de formação das monarquias nacionais. Porém, foi somente na Idade Moderna que ele se firmou como política econômica nacional e atingiu seu desenvolvimento. Ao passo que a monarquia europeia foi firmando como estados modernos, os reis recebiam o apoio da burguesia comercial que buscava expansão do comércio para fora das fronteiras e do país. E, além disso, o Estado concedia um monopólio das atividades mercantis e defendia o comércio nacional e colonial das interferências do grupo estrangeiro. E foi isso. Muito obrigada.